Ainda não se sabe o que provocou o vazamento de 3 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério na cidade de Brumadinho, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. De novo em Minas Gerais. De novo pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale, que acabou provocando o transbordamento de outras 2 barragens. São os eventos... As sirenes de emergência que deveriam alertar os moradores sobre o perigo a tempo de deixarem o local, essas sirenes não funcionaram. Cinco pessoas continuam desaparecidas. Ontem, um alerta para o possível rompimento de uma outra barragem assustou os moradores. A empresa Vale, denominação que ela adotou de forma recente, relativamente recente, desde quando foi fundada, tem uma longa história, era uma empresa estatal, ainda na época de Getúlio Vargas. Ela não é uma empresa mineradora, é uma funerária. A concepção da Vale é essa. A Vale não está preocupada com o meio ambiente. Décadas vai demorar para recuperar o meio ambiente. Estava com Mariana? Não estava, assim como o Brumadinho. Com uma próxima tragédia que haverá uma próxima tragédia patrocinada pela Vale se as autoridades não tomarem atitudes sérias e tal. Ele está preocupado com vidas humanas? Que vidas humanas? Eles estão pagando agora estão doando, cada um que morreu, 100 mil reais. Para eles, 100 mil reais, é claro, com esses salários. Pessoas que têm uma visão de empresa que não é uma visão brasileira, uma visão moderna de empreendedor, né? É uma visão que só pensa no dinheiro. Por exemplo, no jornal Folha de São Paulo, hoje, um consultor que trabalha com a Vale, um senhor chamado John Tomazos, diz, a preocupação dele é o seguinte, de em frente a essa tragédia que ocorreu. Para ele, diz o jornal, um impacto negativo financeiro sobre a companhia não deveria estar em discussão. 2 pontos. Aí vem o consultor, maravilhoso, grande homem. Diz ele, a companhia tem 10 vezes mais fluxo de caixa nesse ano do que o custo tangível do acidente. Então as pessoas que estão falando de um fracasso da companhia são lunáticos socialistas. Eu não sou nem socialista nem lunático, agora o senhor é um idiota, né? O senhor é um idiota. Ou seja, para o senhor está preocupado é com o custo financeiro. A destruição de décadas do meio ambiente, que ninguém sabe se vai se recuperar, isso não importa. E os 344 mortos, porque são 65 e os desaparecidos são 279, e não, infelizmente, volto a insistir, nessa aritmética macabra, não é mais possível encontrá-los, né? Segundo os especialistas, os 348 mortos é um mero custo para a empresa, né? Então a questão que se coloca é que nós precisamos mudar o Brasil, estamos mudando. O processo eleitoral de outubro mostrou isso, mas não é uma tarefa fácil, é longa, mas depende de nós, depende da sociedade civil, e nós não podemos esquecer o trabalho dos socorristas para procurar desaparecidos e resgatar corpos é delicado e difícil. A lama prejudica o trabalho deles. Em alguns locais, eles têm de rastejar para evitar que se afundem no barro. O resgate deste animal dá uma ideia do quanto o trabalho é perigoso. Tá nervosa. As buscas por vítimas foram retomadas na tarde de domingo, após ficarem suspensas por causa do risco de rompimento da barragem 4. A Justiça brasileira já bloqueou 11 bilhões de reais da Vale para compensar os prejuízos e danos ambientais provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. E a tragédia em Brumadinho continua repercutindo na imprensa internacional. Por isso a gente vai a Londres falar com a correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. O que é que dizem os jornais por aí? Boa tarde, Doni. Olha, a tragédia em Brumadinho é destaque hoje na capa do Financial Times. O Guardian e o Times também descrevem o trabalho incansável dos bombeiros e a angústia de moradores ainda sem informações sobre parentes e amigos desaparecidos.
Todos os jornais alertam que o número de mortos deve subir. Tem também a questão da responsabilidade política. E aqui cumpre falar que a resposta do governo federal, do governo estadual, dentro das suas limitações, foi irretocável. Já em 24 horas, o governo manda 3 ministros de Estado, né? Então, Meio Ambiente, Minas e Energia e Desenvolvimento Regional, para o local. Também foi o secretário nacional da Defesa Civil, ele fazia parte dessa comitiva, por parte do Poder Judiciário, a Procuradoria-Geral da República, né? Pela Raquel Dodge, também se fez presente e fez um discurso de celeridade, né, na apuração de responsabilidades, portanto, algo contra a impunidade. No aspecto internacional, a gente tem que falar da mobilização da delegação israelense, mais de 130 né, profissionais, médicos, engenheiros, bombeiros, técnicos, toneladas e toneladas de equipamento para ajudar nas buscas. Israel, inclusive, colocou nas redes sociais: nós ajudamos nossos amigos. A possibilidade de que os rejeitos de minério de ferro cheguem às águas do Rio São Francisco preocupa alguns ambientalistas. Pesquisadores de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas e da França monitoram um caminho que a lama está percorrendo pelo Rio Paraopeba, em Minas Gerais. O que vai acontecer se esses dejetos caírem nas águas do Rio São Francisco? Haverá uma contaminação por metais pesados, podendo afetar todos os usos que esse rio tem, desde a áreas irrigadas, grandes perímetros de irrigação que nós temos ao longo do Rio São Francisco. Se a lama não for contida, eu não sei qual é o volume, eu não estou a par dos detalhes da contenção. Pode bater no São Francisco e isso não é bom. Muita gente não sabe, mas a Vale tem uma cava subaquática em Cubatão, que armazena resíduos tóxicos. E em meio a toda essa tragédia, a população questiona sobre os riscos dessa cava para nossa região. Sobre isso a gente fala ao vivo com o repórter Vitor Fatioli. Oi, Vitão, o que os especialistas falam sobre isso? Bom dia para você. O que o especialista disse logo de cara é que não há o mesmo risco que aconteceu da tragédia de Brumadinho com essa cava subaquática aqui do Rio Casqueiro de Cubatão. Mas ele alertou para riscos e contaminações ambientais de extrema preocupação. Inclusive, já estão acontecendo com a dragagem que é feita ali no próprio local. Em correlação com essa tragédia de Brumadinho, não é a mesma situação, mas apresenta um sério risco ambiental na nossa região, que inclusive já acontece com essa questão da dragagem no Rio Casqueiro. Na Austrália, as temperaturas estão mais de 10 graus acima da média para essa época do ano. Os termômetros estão marcando 49 graus na cidade de Tarcoola, no norte do país. É tanto calor que os animais estão sendo refrescados com frutas congeladas. Uma frente fria congelou parte das cataratas do Niágara na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. A onda de frio polar derrubou as temperaturas e mudou a paisagem. A água parou de fluir por algumas cachoeiras que congelaram com temperaturas abaixo dos 20 graus negativos. A Austrália está batendo recorde de calor. Nessa sexta-feira, 13 cidades do sul da Austrália tinham previsão de calor de 50 graus. Em Adelaide, no litoral, os termômetros de rua chegaram a marcar 51. Oficialmente, a temperatura foi de 47, a maior em 80 anos. Essa onda de calor já provocou a morte de mais de 1 milhão de peixes e de centenas de camelos, morcegos e cavalos. Na região sudoeste, o governo vai injetar oxigênio nos rios para evitar nova mortandade de peixes. O calorão afeta também as competições internacionais. Hoje, os tenistas do Aberto de Tênis da Austrália vão ganhar tempo extra de descanso entre os sets. Milhares de voos foram cancelados no meio oeste dos Estados Unidos por causa de uma tempestade de inverno. As autoridades estão preocupadas principalmente com o frio extremo. Em Chicago e em Milwaukee, a temperatura pode chegar a 20 graus negativos. As escolas vão ficar fechadas. Entre ontem e hoje, 2.000 voos foram cancelados.
Em alguns lugares, por causa do vento, a sensação térmica é de 40 graus abaixo de zero. Brutal, histórico y potencialmente mortal, así describen los meteorólogos el vórtice polar que en las próximas horas va a azotar con temperaturas bajo cero al 75% de la población de Estados Unidos. En Chicago se espera el peor frío en 25 años. El miércoles se vislumbra como el peor de los días. La temperatura probablemente llegará a 48 grados centígrados bajo cero. Agora a gente vai novamente falar ao vivo com a repórter Juliana de Paula, que está lá no centro de Campinas, acompanhando aí todo esse rescaldo dessa chuvarada. E arrastou moto, as próprias caçambas que ficam alojadas nas calçadas, saiu caminhando por meio da rua, batendo nos carros, amassando o carro. E um monte de coisa aconteceu. Você viu no momento em que aquele um rapaz estava tentando segurar a moto dele, a motocicleta tentou agarrar? Você viu esse momento? Foi aqui, porque, Van, aquela imagem que você mostrou na nossa outra entrada foi exatamente aqui nessa rua, daquele motociclista tentando segurar. Nós temos um que acabou morrendo em outra avenida, na Princesa do Oeste, e essa imagem que você mostrou foi aqui, nessa rua Barão de Jaguara. According to two new studies, an Atlantic Ocean current that helps regulate the global climate has reached a more than 1,000-year low. The Atlantic Meridional Overturning Circulation, or AMOC, is a current that helps regulate weather patterns, especially in Europe and North America. It primarily does this by transporting a substantial amount of heat from the tropics and southern hemisphere toward the North Atlantic, where the heat is transferred to the atmosphere. Changes in this circulation can have a profound impact in the global climate system. The second study looked at climate models and a century of ocean sea surface temperatures. Both studies conclude that the current is weakening significantly and has been at its weakest in the last 100 years. John Robson, a researcher at the University of Reading and one of the study's authors, told the Washington Post, "These two new papers do point strongly to the fact that the overturning has probably weakened over the last 150 years. These changes could mean more extreme weather across the northern hemisphere, as well as increased sea level along the U.S. East Coast. They could also have an impact on ocean ecosystems that rely heavily on ocean currents for their food supply. The challenge now is to keep an eye on whether the AMOC could reach a tipping point where the changes could become irreversible. What's causing the current to weaken, however, is still up for debate. And there are some scientists who still remain skeptical.